Hoje fique a saber tudo sobre a Rampa da Penha, a primeira prova do Campeonato Nacional de Montanha, que se disputou no passado dia 27 de abril em Guimarães. Saiba quem venceu uma prova imprópria para cardíacos. Foi um arranque de época impróprio para cardíacos, já o dissemos. César Rodrigues veio de Espanha vencer a primeira prova do Campeonato Nacional de Montanha, a Rampa da Penha, que volta a marcar o início da época de montanha. O Demoporto organiza esta prova, que é apontada como a mais antiga ainda a ser disputada em Portugal. É a rampa mais antiga do país, ao que sei. A primeira edição fez-se em 1930 e na última década, se quiser, temos feito praticamente todos os anos. Nos últimos duas vezes por ano, a abertura e o fecho do Campeonato Nacional de Montanha, e portanto era uma tradição que não podíamos ignorar, quisemos tudo para reeditar. É com grande satisfação que neste momento verificamos que a Rampa da Penha e a Penha por si tem excelentes condições para a prática desta modalidade, e como tradição que aqui nasceu, fazia todo sentido que nós dessemos o máximo apoio e empenhamento. Conhecida como Pulmão de Guimarães, a Penha é hoje um local de romaria para muitos que procuram a religiosidade do santuário, mas também um espaço privilegiado para a prática de inúmeros desportos. Nós temos uma floresta saudável, bem sustentada, com árvores autóctones, que, por assim dizer, aquilo que poderá ser a poluição que os automóveis possam provocar neste local é compensada pelo combate que esta floresta faz ao dióxido de carbono, e por isso este sítio, além de outros, é conhecido pelo Pulmão Verde de Guimarães. Montar uma rampa é, antes de mais, dotar uma estrada de montanha de condições de segurança para que a competição decorra com o mínimo de sobressaltos. Daí que a organização faça um esforço de montagem nos dias que precedem a prova. Montar uma rampa é uma situação sempre bastante complicada, até porque envolve muitos meios. E envolve o esforço de muita gente, nomeadamente do clube, neste caso a Demoporto, da Câmara Municipal e da Irmandade da Penha, que disponibiliza os trabalhadores para andarmos aqui quase, digamos, uma semana a montar tudo o que é meios de segurança, tudo o que é rails, tudo o que é pôr pneus, todo um sem fim de coisas, pôr redes e vedações para o público. Conforme podem ver, temos aí estendidos bastantes metros de rede. E pronto, e todo esse esforço sai tudo da boa vontade das pessoas. A época abriu da melhor forma, com quase 4 dezenas de pilotos a dizerem sim à prova vimaranense. Entre as novidades, a mais aguardada era a estreia do Ford Fiesta RS de Tiago Reis. Os 600 cavalos anunciados são um bom cartão de visita para o projeto do campeão nacional. Mas a estreia, esta esteve longe de ser boa. Tiago Reis terminou a prova rebocado logo na segunda subida de treinos. A caixa de velocidades do Fiesta partiu e o campeão nacional em título ficou fora de prova. Outra estreia foi a de Carlos Torres, que aposta no Norma, com o qual pretende vir a ser presença nos pódios. Ainda nos treinos, um toque danificou a frente do Norma e comprometeu o resultado final do piloto de Aveiro. Feitas as contas, foi nono. Mas as estreias não foram só estas. Se pensarmos que na categoria 2 havia 8 pilotos inscritos, há que saudar também o regresso de Joaquim Rino, que acabou por praticamente nem subir, e também de Nuno Guimarães, que viria a terminar com a 6ª posição final na categoria. Na frente da prova as coisas estavam ao rubro. César Rodrigues andava pelo segundo posto e rondava a liderança de João Fonseca. Na derradeira subida forçou e ganhou. E no final o vencedor dizia que é uma subida muito bonita, mas muito curta. Basta sair e já se está na meta. Depois diz também que gosta muito da gente e, sobretudo, da paisagem. Claro que a prova lhe correu bem e essa foi a pergunta seguinte, ao que ele diz que sim, que foi a estreia do carro, que tentaram melhorar em cada subida um pouco a pouco e conseguiram, e no fim foi uma vitória quase de surpresa. Pedro Castanhon teve um desempenho semelhante. O espanhol, que aposta no campeonato português, não pôde treinar devido a um problema elétrico que lhe imobilizou a bomba de gasolina do Juno. Nas contas finais, ficou a meio segundo da vitória.
E o segundo classificado a dizer que foram para a subida para aprender e para se fazer ao carro, mas tiveram problemas elétricos e isso impediu-os de alinhar nos treinos. Logo foram para as subidas de prova sem saber como estava o carro. E a pergunta é óbvia, isso viu-se nos tempos, não é verdade? Não, mesmo na última subida, diz o espanhol, tiveram problemas com a embreagem, estava muito lenta a baixar quando reduzia nas velocidades e viram-se penalizados nos tempos. João Fonseca trouxe um Silvercar até à Penha e dominou a maior parte do tempo, apesar de se queixar dos travões que estavam a atuar muito no fundo. Mas a maior parte do tempo não quer dizer toda. E na derradeira subida, justamente naquela em que o traçado estava mais rápido, cedeu quase 1,5 segundos e terminou no lugar mais baixo do pódio. Rui Ramalho aproveitou para aprender um pouco mais sobre as novidades do Juno CN09 e levou melhor sobre o seu irmão Paulo, que veio à Penha com o mais antigo Juno SSE. Na categoria 1, António Nogueira dominou. O homem do Porsche 911 ditou lei e até andou no meio das lutas dos protótipos da categoria 2. Recorde-se que a 1 abrange os carros com homologação FIA, turismos e GTs. Foi uma vitória suada, porque estava com pneus bastante usados, pneus do ano passado, tentei fazer o melhor possível, portanto, mas tive mesmo que andar no limite para conseguir ganhar. Ganhei, felizmente, pronto, e correu bem. João Barros foi a oposição em Ford Fiesta RS, o mesmo carro com que participou no Rally de Portugal. Manuel Correia foi terceiro em Skoda Fabia S2000, provando que os carros de rally podem ser uma boa aposta neste campeonato. Martín Pereira aposta no Alfa 147, que lhe deu o 4º posto, à frente da estreante neste campeonato, Joana Barbosa. Ambos disputaram a classificação do Grupo A na categoria 1. Manuel Pereira alinhou com o Mitsubishi Lancer Evo 7 e não com o Evo 6, que estava previsto. Mesmo assim dominou a categoria 3, que se destina a carros do Grupo X, no fundo, carros especiais, sem homologação. Eu estava preparado mesmo psicologicamente para correr com outro carro, como sabe, um carro que tem características totalmente diferentes e queria experimentar o carro, foi pena. À última da hora tive que correr com o 7, mesmo com pneus, que já tem um ano que não quis meter pneus novos, tive muita dificuldade em segurar as curvas, mesmo assim, pronto, correu bastante bem. Edgar Reis opôs-se ao homem do Mitsubishi com o Renault Clio RS e o resultado foi natural, com 4,7 segundos a separarem os homens da frente. Jorge Meira foi terceiro em Citroën Saxo. Na categoria 5, destinada a automóveis que participaram em troféus de velocidade ou de ralis e que estão de acordo com a homologação, Joaquim Teixeira ditou a lei com o Seat Leon Supercopa. Mais uma vitória, correu bem, e principalmente eu queria testar em relação ao ano passado, consegui tirar 3 segundos ao melhor tempo do ano passado, estou satisfeito, o carro portou-se muito bem, eu nas subidas de treinos fiz mesmo isso, treinos para ver como é que o carro estava, subidas de prova procurei controlar a partir da primeira, não merecia a pena arriscar, e a 5 segundos para o segundo, foi só gerir as duas subidas. Luís Silva parece ter arrumado o BMW 320S que só lhe deu problemas no ano passado e regressou à Penha com o Mitsubishi Lancer Evo 6. Foi segundo classificado à frente de José Correia em Seat Leon. Mas as surpresas e as vitórias sobre a meta não aconteceram só na classificação geral, pois foi justamente uma surpresa o que aconteceu na categoria 6, que é como quem diz, nos clássicos. Quando tudo parecia arrumado, com José Pedro Gomes a levar a melhor sobre Aníbal Rolo, eis que Hélder Silva roda na última subida em 1 minuto 41.1. E, como contam as duas melhores das 3 passagens pelo percurso, o tempo combinado foi de 2 minutos 41.16, o que lhe deu a vitória pela margem de 1/10 de segundo. José Pedro Gomes fica assim na segunda posição, quer na categoria, quer no grupo 2. Quanto a Aníbal Rolo, termina em terceiro e vence o grupo 4. No grupo 1, a vitória sorriu a Rui Castro e, por fim, não por último, a vitória entre os 1300 foi posse de José Figueiredo, que levou o Datsun 1200 de grupo 2 até à vitória na taça. Foi a primeira vez na Penha, não conhecia a rampa, o carro ao princípio vinha mal, na primeira subida falhava muito, depois eu quero agradecer aqui publicamente ao Zé Arantes, porque ele me pôs as mãos no carro, comecei a tirei 10 segundos de uma para a outra subida, tirei 2, tirei 3, tirei 4 e felizmente ganhei. E agora, bem-vindos ao Juno de Pedro Castanhon.
vamos subir a Penha com o segundo classificado e líder do Campeonato Nacional de Montanha. Pedro Castanhon está inscrito no Campeonato Português, pelo que o segundo posto lhe dá os pontos que lhe permitem liderar no final da primeira prova. E de 4 tempos e da Rampa da Penha estamos por hoje conversados. Para a semana regressamos com a Rampa da Falperra, prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho e que pontua para o Campeonato Europeu de Montanha.